Salud, camaradas, e a toda a gente que está... Saudações, camaradas, e a todos que estão participando desse importante ato nesse 1º de maio. O mundo se encontra brutalmente abalado por um novo flagelo, uma pandemia que é o resultado esperado desse sistema irracional, cuja relação com a natureza é cada vez mais agressiva. O capitalismo imperialista é devastador, contaminante e criminoso, que destrói sistematicamente o nosso meio ambiente com expressões tão letais quanto as mudanças climáticas e o aquecimento global. O capitalismo, cujos fundamentos começavam a ranger novamente, e que gerou um vírus que nenhuma das potências imperialistas quis se importar, expondo milhões de pessoas à doença e à morte. A aparição da pandemia do coronavírus não chegou em tempos serenos. Aparece no meio de uma crise que arrasta o sistema capitalista desde 2008. Uma crise que colocou em xeque tanto os governos neoliberais como aqueles que se diziam progressistas. Mas todos aplicaram os planos de ajuste e miséria nos últimos anos. Isso deu origem a todos os tipos de fenômenos, desde as variantes de direita, que buscam canalizar o ódio para o nacionalismo reacionário e obscurantista, como Trump e Bolsonaro, como também a revolta da juventude e da classe trabalhadora em vários países, enfrentando seus governos. Contra todos os defensores do grande capital, na Argentina e no mundo, gritamos muito forte: nossas vidas valem mais que seus lucros. Não esquecemos, por nem um minuto, os massacres no Oriente Médio. Na Palestina, as milhares de famílias com seus filhos afogadas no mar, tentando chegar às margens da Europa, famintas pelas guerras e pela fome, mesmo antes da pandemia. Não esquecemos os planos de ajuste dos governos ao redor do mundo que precarizam a vida de milhões de trabalhadores. Não esquecemos, por um minuto, que os grandes empresários, como aqui em nosso país, Paulo Roca, vêm multiplicando seu patrimônio ao máximo e quase sempre com subsídios estatais. Os mesmos que hoje gritam alto quando se discute o imposto sobre grandes fortunas. Antes da pandemia, o 1% mais rico do mundo concentrava obscenos 82% da riqueza global. Não, essa pandemia não caiu do céu. Desnuda cruelmente todas as contradições desse capitalismo imperialista que está em decadência. Como afirmado aqui, os sucessivos governos liberais e os que se dizem progressistas destruíram sistematicamente todo o sistema de saúde em todo o mundo, inclusive nas grandes potências. Direitistas como Trump e Bolsonaro tornaram tudo pior, como visto hoje com seu gerenciamento desastroso da pandemia. A saúde, que é um direito universal, foi transformada em mera mercadoria. Laboratórios e clínicas particulares lucram com a saúde e a vida de milhões de pessoas. Os setores mais afetados e mais atingidos são, como sempre, as famílias trabalhadoras. Frente à pandemia, ficou demonstrado que o isolamento, como a única medida coordenada por todos os estados, não foi e não é suficiente. Como não são nenhuma das medidas parciais que vêm sendo tomadas. Por isso dizemos, basta de especular com a saúde e a vida de milhões. Exigimos a centralização do sistema de saúde público e privado e de obras sociais para disponibilizar todos os recursos de saúde a um plano integral que permita atender toda a população. Exigimos testes massivos para conhecer o real tamanho da pandemia. Licenças com salário integral em todas as fábricas e locais de trabalho não essenciais. Salário de quarentena para aqueles sem renda. E comissões de segurança e higiene em cada local de trabalho. Denunciamos aqui o pacto que a burocracia sindical da CGT acordou com a União Industrial Argentina para aceitar a redução dos salários dos trabalhadores suspensos, quando o Estado está se encarregando de metade dos salários. Dizemos nenhuma demissão e nenhum rebaixamento dos salários. Porque na Argentina, governada por Alberto Fernandes, pelo kirchnerismo e todo o peronismo, os bancos continuam a embolsar lucros fabulosos, enquanto a fome e o desemprego aumentam. Hoje, compartilhamos esse ato virtual com camaradas, amigos e amigas de 14 países, com os quais impulsionamos a Rede Internacional de Diários, uma ferramenta indispensável para chegar a milhões de pessoas com nossas ideias, com nosso programa e mostrando cada uma de nossas lutas. Estávamos nos preparando para participar da Conferência Latino-Americana, convocada pelos 4 partidos da Frente de Esquerda Unidade,
O encontro iria ocorrer esses dias, mas tudo mudou com a pandemia e a conferência foi adiada, mas de forma alguma suspensa. Porque íamos fazer essa conferência no calor das lutas do Chile, Equador, da luta contra o golpe na Bolívia. Agora, nossos países estão em quarentena. Impuseram uma ideia de unidade nacional contra a pandemia. E os governos conseguiram legitimar, por enquanto, as forças repressivas nas ruas. Ainda assim, a resistência já está começando. Mas quando os piores momentos passarem, surgirá a miséria social e o desastre econômico que eles deixaram. E renascerá em outro terreno e de forma muito mais potente a luta de classe. Por isso é importante defender a independência política dos trabalhadores, um programa para que a crise seja paga pelos capitalistas e reivindicar a luta de classes para impô-lo. A serviço dessa luta, estivemos e estaremos os que ocuparam cargos parlamentares conquistados pela frente de esquerda, como minha companheira Miriam Bregman e Nicolás del Caño e tantos outros companheiros e companheiras neste país. Essas bandeiras estão expressas na convocatória à Conferência Latino-Americana e identificam a frente de esquerda unida. Reivindicamos esses acordos estando na linha de frente na luta de classe. Como minha camarada 3, que no próprio coração dos Estados Unidos se transformou na voz de milhares de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, sendo, além disso, uma trabalhadora editora do jornal Left Voice. Nossos camaradas de Revolução Permanente, no novo partido anticapitalista na França, protagonistas, juntamente com os coletes amarelos e a luta heróica do transporte, como meus camaradas Gaetan, Anas e toda a militância, dos nossos companheiros do Estado espanhol, da Alemanha, da Itália, nossos queridos camaradas do PTR no Chile, enfrentando o regime criminoso de Pinheira, colocando o corpo nas ruas, com quem tive orgulho de compartilhar longos dias de camaradagem e militância. Nossos camaradas na Bolívia, enfrentando o golpe eclesiástico, cívico e militar da direita reacionária. Nossos irmãos mexicanos do Brasil, Venezuela, Costa Rica, Uruguai. Saúdo também toda a militância e simpatizantes do PTS que estão nos assistindo. Os companheiros das agrupações com as quais compartilhamos grandes lutas. Com nossos companheiros e companheiras da saúde, aeroviários, que estão na linha de frente. E agora, a juventude precarizada, que começa a emergir com a sua luta. As nossas companheiras do Põe Rosas, do país e do mundo, que lutam pelos direitos das mulheres. Permitam-me também as minhas companheiras têxtil Neuquén, da gráfica Madgraf, que converteram sua produção para produzir insumos necessários para enfrentar a pandemia. E meus colegas da Zanon e da gestão operária ceramista. Eles são uma demonstração da potencialidade da classe trabalhadora. Se fossem os trabalhadores que tomassem as decisões nas grandes fábricas, esses exemplos poderiam ser generalizados para níveis de produção essenciais, para fazer respiradores, construir hospitais, alimentos e tudo necessário para enfrentar a pandemia, mas a serviço das necessidades das grandes maiorias. Desses lugares, onde resistimos durante anos à difícil tarefa de sobreviver no mundo capitalista, retomamos um grito de guerra. A abertura dos livros de contabilidade de todas as indústrias, de ocupar e colocar para produzir, sob a gestão dos trabalhadores, toda fábrica que fecha ou demita massivamente. Hoje, a crise do sistema de saúde mostra categoricamente que médicos e enfermeiros e todos os funcionários são os únicos que podem organizar um verdadeiro controle de gestão de um sistema de saúde unificado, consultando especialistas, mas não deixando as decisões nas mãos de governos que respondem aos interesses de grandes laboratórios e empresários da saúde privada. Nossas lutas parciais têm sido uma ótima escola para todos nós. Nosso acúmulo teórico, político, o desenvolvimento de nossa rede de diários, os acordos programáticos, táticos eleitorais e de ação que alcançamos com diferentes correntes ao longo dos anos são um grande passo, mas sabemos que são insuficientes. Nossa tarefa mais importante é convocar novas gerações de jovens, de mulheres e de trabalhadores para abraçar com força as ideias revolucionárias, para que se apropriem de todas as ferramentas desenvolvidas e que queiram ir por mais. O convite que queremos fazer nesse ato aos milhares que se conectaram de diferentes partes do mundo é participar da construção desse partido internacional e revolucionário da classe trabalhadora, da organização dos escravos insurretos, que organize a força necessária para enfrentar os padecimentos e as penúrias a que todos os capitalistas desejam continuar nos submetendo.
Nossa corrente internacional também aposta no calor da luta de classes, de confluir com partidos, grupos, setores e correntes dos mais diversos países, com os quais compartilhamos experiências de combate político e nas ruas, em direção ao movimento comum, por uma internacional da Revolução Socialista, que para nós implica a reconstrução da Quarta Internacional. Convidamos você para essa tarefa ambiciosa e apaixonante. Como disse nosso querido camarada Leon Trotsky, na ocasião da fundação da Quarta Internacional, disse assim: queridos amigos, não somos um partido igual aos outros. Não aspiramos apenas ter mais afiliados, mais jornais, mais dinheiro, mais deputados. Tudo isso faz falta, mas são apenas um meio. Nosso objetivo é a libertação total, material e espiritual, dos trabalhadores e dos explorados, por meio da Revolução Socialista. Sobre cada um de nós recai essa ambiciosa e apaixonante responsabilidade histórica, a qual convidamos você a se unir, levar sobre nossas costas uma partícula do destino da humanidade. Viva o 1º de maio! Viva a classe trabalhadora! Viva a Quarta Internacional!